Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos pedir para que os irmãos, por favor, que estão aqui no templo, se assentem, se preparem para que a gente comece o nosso culto a Deus. Você que nos acompanha aí na sua casa, que você curve a sua cabeça nesse momento, se prepare, ore a Deus, escute esse prelúdio e peça que Ele fale contigo nessa noite, que Ele abra os nossos corações nessa noite para que ouçamos a palavra dEle, a voz dEle, e saímos aqui edificados pela palavra dEle. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nesse momento os irmãos podem se assentar. Vou passar agora a palavra para o presbítero Alexander. Muito boa noite, irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, pela graça, pela misericórdia de nosso Deus. Hoje um dia tão bonito, mais uma vez, né? Aliás, tem feito dias muito bonitos, né? Acho que agora o inverno se foi, né? Por enquanto, acho que não vai voltar só daqui há 6 meses, né? Por enquanto não vai voltar o inverno, mas graças a Deus por isso. O inverno também é importante, né? Mas agora nós estamos então numa época então que vai começar os calores, né? Vai começar a melhorar a temperatura. E queria compartilhar com os irmãos que hoje de manhã nós estávamos levando uma mensagem, eu e o reverendo João Carlos, na Rádio Novas de Paz. Uma palavra muito abençoada que o reverendo nos trouxe. E lembrando os irmãos que desta vez foi a minha vez de carregar a mala dele. E a mala dele, meus irmãos, é pesada, digo para vocês. Ele falou outra vez, carregou a minha, mas a dele é muito mais pesada. É porque, né, pastor, e aí tem muito mais peso aquela mala dele, né? Mas graças a Deus por isso, queria convidar os irmãos para nós iniciarmos com uma oração de agradecimento, para então nós darmos início, continuação ao nosso culto. Vamos orar então.
Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso na tua casa, por esse privilégio de estarmos aqui como povo reunido teu, meu Pai, onde nós podemos congregar com nossos irmãos, matar a saudade daqueles irmãos que estavam viajando, aqueles irmãos distantes de outras cidades também. Muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor colocou em nossas vidas, pelo alimento em nossa mesa, pelas coisas que nós podemos fazer e ver nesse dia, Pai. Que o Senhor, mais uma vez nesta noite, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor seja conosco, Pai, que nós possamos nesta noite te louvar, te adorar, engrandecer o teu nome, e também que nós possamos estar com nossos corações abertos, preparados para ouvir a tua voz, Pai. Graças te damos por tudo. Que o Senhor abençoe também aqueles irmãos que não puderam vir, aqueles irmãos que nos assistem em seus lares, Pai. Abençoe suas famílias, abençoe também as pessoas enfermas, Pai. Ainda muita gente ainda abatida por causa dessa circunstância do vírus, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já tem ordenado que cessasse isso, que parasse e diminuísse, meu Pai. E nós estamos aqui para agradecer o teu nome. E é em nome do teu Filho Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Um pouquinho antes de Efésios, uma carta antes, né? Da carta de Paulo aos Efésios, tá? Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo então aqui escreve aos Gálatas, irmãos, e diz para nós que nós não fiquemos cansados de fazer o bem para as pessoas, né? Quantas coisas nós podemos, né, e devemos fazer, né, em questão ao bem. Nós podemos ajudar pessoas mais fracas em suas tarefas, nós podemos auxiliar uma pessoa nos seus estudos, né? Nós podemos doar o nosso tempo a uma pessoa enferma também. Nós podemos, enfim, ajudar uma família no seu sustento com nossos recursos, né? Evidentemente que tudo isso, irmãos, nós não podemos esquecer que, acompanhado todos esses cuidados, esses auxílios, com a pregação do Evangelho, né? E aqui Paulo usa esse termo, né? Não nos cansemos, ou seja, fazer sempre, estar sempre disposto para fazer o bem, né? Então, irmãos, que a gente possa fazer visitas em hospitais, que nós possamos dar um sorriso aos doentes, que nós possamos chorar com os solitários, né? Que nós possamos sorrir com os humildes, rir com os humildes, né? E ainda que nós não venhamos a ter nenhum tipo de reconhecimento. Se alguns irmãos lembraram, quando nós só éramos crianças, a gente fazia as coisas porque a gente ganharia alguma coisa, né? Nossos pais sempre nos ensinaram isso, mas nós precisamos entender que aquilo que está reservado pode não estar aqui neste mundo, mas sim eternamente. E aí o que a gente prefere, né? Ganhar as coisas neste mundo ou ganhar na eternidade? Porque Deus vê todas as coisas, né? Não ganhamos nessa vida, um dia Ele vai então nos recompensar, né? Obviamente que, como eu falei, que o maior bem a fazer às pessoas é pregar o Evangelho de Cristo,
pois fazer o bem nada mais é do que manifestar uma das faces de Deus. Então que os irmãos possam continuar fazendo bem para as pessoas. Eu quero passar então agora para a equipe de louvor. Aqueles irmãos que sentirem o seu coração, estiverem preparados para ofertar e dizimar a casa do Senhor, fiquem à vontade. Cantaremos agora o hino Porque Ele Vive, e a gente vai pedir para que os irmãos, por favor, se coloquem de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus, declarando que Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele volta para nos buscar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Vamos declarar agora que nós servimos a um Deus maravilhoso, que nos amou, que nos salvou, morreu por nós, mas que um dia volta para reinar completamente, plenamente nos nossos corações pela eternidade. Reina em nós, Senhor, nós te pedimos nessa noite. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Deus, nós te glorificamos nesta noite, nós te exaltamos. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada sem ti. Nós viemos na tua casa para te prestar culto, para te render louvor, para ouvir a tua voz, Pai. E nós te pedimos que o Senhor, antes de qualquer outra coisa, que o Senhor nos perdoe os pecados, o Senhor nos apresente, Pai, perante Jesus, completamente limpos no sangue dele, Senhor. Tem misericórdia de cada um que está aqui nessa noite. Nós reconhecemos que muitas vezes falhamos, muitas vezes te desobedecemos,
mas nós cremos que, apesar de nossas fraquezas, o Senhor tem misericórdia de nós e nos ama incondicionalmente. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo para que estivéssemos aqui hoje declarando que somente Jesus é Rei sobre toda a terra e será assim para sempre. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que é suficiente para salvar todos nós. Nós cremos, te glorificamos, te pedimos mais uma vez perdão, Senhor. Esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra agora está com o nosso pastor, o reverendo João Carlos. Os irmãos podem se assentar, por favor. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos na graciosa paz de Cristo. Irmãos, nós tivemos ali na rádio, Novas de Paz. Nós temos sido, como igreja, segunda igreja, tem sido convidada ali para, uma vez por mês, trazer uma mensagem. E eu e o Alessander, voluntariamente, nós vamos lá. E o irmão Nelson é uma pessoa muito simpática, muito querida, ele muito crente, E nessa programação ele esteve pessoalmente conosco, E foi muito gratificante para todos nós, para a igreja e certamente para todo o povo ali que acompanha aquela rádio. É um objetivo da nossa igreja, futuramente, ela expandir nessa área de rádio, web, rádio comunitária. Então, nós já estamos começando a pegar o gosto da coisa, Eu e o Alessander ali, mas é outra maneira de transmitir a mensagem, irmão? Mas foi muito gratificante. E eu estava meio confuso qual a mensagem que eu pregaria lá e qual a mensagem que eu pregaria aqui, Aí Deus, como sempre, Ele é Deus de dissipar confusão, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz. Ele disse, independente de pregar lá ou pregar na igreja, as duas mensagens vão ser gravadas. Então, depois quem quiser assistir, vai lá na página da igreja ou da página ali do YouTube. E aí, queridos, eu então achei que aquela mensagem sobre a inveja e o invejoso cabia bem para aquele lugar. E hoje nós vamos falar também de um assunto muito importante, que certamente você vai se encontrar nesse texto e você vai ter que se identificar com uma dessas pessoas que serão apresentadas aqui pelo nosso evangelista Lucas. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 4. Evangelho de Lucas, o capítulo 4. O versículo 38 e 39, queridos. Esse mesmo texto também tem em Mateus, no capítulo 8, versículo 14 e 15, e também tem em Marcos, o capítulo 1, 29 e 31. Mas nós vamos nos ficar só nesse texto aqui, só tem alguns acréscimos, mas o que Lucas coloca aqui é o suficiente para nós entendermos o que está acontecendo
no texto, no contexto e o que Deus quer falar para nós aqui nessa noite. Então vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus, os irmãos que aqui estão. Tomar uma água aqui. Lucas, capítulo 4, o versículo 38 e 39. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, te damos graça, glória, honra ao teu santo nome, por nós estarmos aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que se fazem presente na tua casa. Muito obrigado pelos irmãos, amigos, colegas que estão nos assistindo através dessa live. Muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu em família, o alimento na mesa, o sol lindo que raiou. Muito obrigado, Deus, pela saúde, porque às vezes, meu Pai, nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor pelo vigor que nós temos. Ó Deus, pelo prazer da vida, ou de viver uma vida. Ó Deus, muito obrigado, meu Pai, pelas dificuldades que surgem também, porque elas têm um objetivo de nos tornar pessoas melhores, mais maduras, mais experimentadas. Muito obrigado, Senhor, porque não falta a Tua presença nas nossas vidas. É nós que nos afastamos de Ti, é nós que nos distanciamos do Senhor. E assim como nós estudamos essa semana no pequeno grupo nosso, quantas enfermidades, quantas maldições, doenças, tristezas nós colhemos quando nos afastamos de Ti. Meu Pai, que nessa hora o Senhor possa tocar corações, transformar vidas, buscar o perdido para perto de Ti, restaurar a comunhão daquele que está desviado, está longe. Meu Pai, libertar aquele que está vivendo no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no adultério. Meu Deus, é tantas enfermidades, é tantas situações adversas, e nós sabemos que o Senhor tem o poder para transformar e mudar a vida de qualquer pessoa. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra aqui anunciada venha dar fruto, principalmente nas nossas vidas primeiramente, e que nós possamos ser o instrumento de bênção, ser o canal de bênção do Senhor, para, ó Deus, levar as boas novas àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão caídos, àqueles que estão angustiados, desanimados. Meu Pai, em nome de Jesus, que toda obra satânica, diabólica, que queira, ó Deus, atrapalhar, trazer confusão, seja na transmissão, seja na casa dos meus irmãos e de todos que estão nos assistindo, e até mesmo aqui na Tua casa, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que as trevas lutam e pelejam contra a Tua igreja, mas o Senhor mesmo já declarou, e isso para nós é uma promessa infalível, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, meu Pai. E nós cremos, e por isso estamos aqui, ó Deus, pedindo ao Senhor, nos derrame as Tuas bênçãos sobre nós, o Teu ensinamento, a Tua sabedoria, para que glorifiquemos e exaltemos o Teu nome. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Irmãos, eu, há um tempo atrás,
estive conversando com um amigo e ele é de uma denominação que não é protestante, é uma denominação que tem uma visão mais triunfalista de algumas coisas da própria Bíblia. E eu, quando tive esse encontro com ele, eu percebi que ele sempre escondia o braço dele, né? Eu fiquei preocupado com aquele negócio. Eu disse: o que tem o braço desse rapaz? E ele ia para lá, ia para cá, escondia o braço. Estava frio, ele estava com uma roupa bem comprida, bem longa. Aí, num dado momento, estava ele e a esposa dele. Eu disse assim: olha, meu amigo, por que você está escondendo o teu braço? Qual é o problema? Ele ficou meio assustado, mas a esposa, muito querida, muito amada, e mulher não tem problema de falar as coisas, irmão, disse: pastor, é que ele sofreu um acidente no trabalho e ele quebrou o braço. E o braço, na verdade, está enfaixado. Ele ficou sem jeito, ficou meio vermelho, porque na visão dele, ou na teologia dele, um cristão não pode passar por problemas, não pode passar por dificuldades. Isso é uma derrota. E eu disse: que coisa, irmão, que coisa terrível. Isso acontece com todo mundo e acontece também com o cristão. Eu disse: então vamos orar. E você, apesar da desgraça, ainda está beneficiado, porque vai ficar aí um tempo sem trabalhar, pode poder aproveitar com a esposa em casa. Aí ele começou a rir. Você viu que mesmo na desgraça nós podemos tirar a bênção? Eu falei para ele. Aí ele começou a rir, ficou solto. Queridos, esse é um perigo que pode rondar nós como cristãos e alguns irmãos na caminhada da fé. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos aqui está nos apresentando a casa de um apóstolo com problema, a casa de um apóstolo com enfermidades, um homem que caminhava com Jesus, um homem que viu milagres extraordinários, que na verdade, se você lê um pouquinho antes, você vai ver que acontece expulsação ou expulsa demônio, cura, e ele se faz presente. Só que na sua casa temos alguém enfermo, temos alguém doente, e a pessoa que o texto nos apresenta é a sogra. Não dá o nome, mas diz que é a sogra. Então nós temos que entender, irmãos, e compreender que doença qualquer pessoa pode contrair e pode ter. Pode sim. Muitos cristãos ficaram enfermos nessa pandemia e alguns até partiram, não foram curados. Faz parte da caminhada e da jornada da vida. Mas o que nos mostra o texto, queridos, é que Jesus vai até essa casa. Se você der uma lida no contexto, você vai perceber que eles estão em Cafarnaum. O versículo 31 nos mostra isso. Você vê Lucas 4:31 e diz assim: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, Jesus está ensinando, está numa sinagoga, está exercendo o ministério. Mostra-se que apresenta nos evangelhos que ele expulsa um demônio e logo depois ele vai em direção à casa de Pedro. Mas ele não vai sozinho, irmãos. Vai ele e os discípulos. Acredita-se que era meio-dia. Jesus foi para a casa de Pedro pensando em quê? Em descansar, ou melhor dizendo, em comer, alimentar-se, ele e seus discípulos, e logo depois descansar, porque era sábado, dia do descanso. Só que ele chega na casa
E a comida não está na mesa. Ele chega na casa e vê gente prostrada. E aí, irmãos, Jesus, que sempre colocou o bem das pessoas em prioridade, ele não ficou preocupado ou reclamando porque não tinha comida. Porque às vezes acontece isso com nós, né? Nós chegamos em algum lugar, não está do nosso jeito, nós já começamos a ficar emburrados, né? Jesus se faz presente naquela casa e diz o texto então que ele, vendo aquela situação, cura a sogra de Pedro. Ele não está preocupado com o seu bem naquele momento, mas trazer o bem para uma pessoa. E olha, irmãos, quem é pregador, quem ensina a palavra e quem já teve experiência de expelir, expulsar demônio, sabe do que eu estou falando. Depois de um processo desse, de uma situação dessa, qualquer ser humano fica cansado, fica exausto. Ele não quer contato com ninguém. E Jesus, como era 100% homem, estava também nessa situação. Esse é o tipo de texto, irmãos, que quebra até algumas teologias, na verdade, né? Porque nós vamos perceber que o primeiro Papa está casado e tem sogra. E alguns tentam defender, para conseguir manter a sua ideia, a sua teologia, dizendo que a mulher de Pedro estava morta, por isso que Jesus curou a sogra. Mas se você for ler a história, irmãos, se você pesquisar um pouco sobre os mártires, você vai descobrir que a mulher de Pedro morreu primeiro do que ele, no dia do seu martírio. Pedro viu com os seus próprios olhos matarem a sua mulher diante dele. E ele sabia que depois ele era o próximo. Diz os historiadores que a mulher de Pedro foi uma pessoa muito usada por Deus. Como o judaísmo não dá muita ênfase às mulheres, não aparece nem o nome dela, mas estamos diante de um texto que Pedro tinha uma família, que Pedro era um homem de Deus, mas tinha problemas também na sua casa. Irmãos, eu quero, junto com os irmãos, buscar tirar algumas aplicações desse texto, irmãos. Eu preguei essa mesma mensagem lá em Charqueadas, é interessante, e todas as vezes que você vai para o texto, Deus, Ele aplica de maneira diferente na sua vida. E eu gostaria de dar um título para essa mensagem, e a partir daí nós vamos caminhando e nós vamos entendendo o que está tudo por detrás desse texto, o contexto dele. Vamos dar um título então para essa mensagem, queridos? Os 3 tipos de pessoa que sempre estarão à nossa volta. Aqui esse texto é tradicional para nos mostrar isso. Talvez existem até mais outras, irmãos, mas essas 3 sempre você terá na sua volta. Primeiro tipo de pessoa que você vai ter na sua volta é as que rogam por nós. O texto diz para nós, queridos, que Jesus, quando entra na casa, rogaram, pediram, suplicaram para ele pela vida, pela pessoa da sogra de Pedro. Acredita-se que ela não estava na sala ou no salão de entrada, ela estava num lugar oculto.
E por isso que disseram para ele: Senhor, está alguém enfermo, está alguém precisando da ação e da oração do Senhor. E diz o texto que de imediato isso acontece, irmão. Irmãos, nós temos que entender e compreender e aprender é que muitos de nós, se não todos, só estamos aqui hoje convertidos pelo Senhor porque pessoas oraram e rogaram por nós. Eu vou mais além. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque pessoas rogam, oram e pedem por nós. E pessoas que em algumas das vezes nós nem conhecemos, nem sabemos, apenas teve um contato conosco ou assistiu alguma mensagem nossa e daquele momento tiveram uma ideia ou um toque de Deus de orar e rogar por nós. Muitos filhos não estão mortos hoje porque os pais, irmãos e amigos têm rogado e continuam rogando por eles. Irmãos, o texto é muito claro e diz que foi no plural, não foi um, que está os discípulos junto com ele. E o texto mostra para nós, queridos, que Jesus atende o pedido daqueles irmãos. Se você der uma olhada nas Escrituras, irmãos, muitas pessoas receberam bênçãos, milagres, não por causa da oração dela, porque alguém orou por ela. Abra sua Bíblia em Gênesis, abra sua Bíblia, é fácil de achar, Gênesis capítulo 21, capítulo 25, melhor dizendo, e o versículo 21. Gênesis, capítulo 25, e o verso 21 diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca teve filhos, Rebeca ficou grávida, Rebeca realizou o sonho dela, porque Deus operou um milagre, porque o texto diz que ela era estéril, mas Deus operou esse milagre porque Isaque, diz o texto, não fez uma oração. O texto é claro, está no plural, diz: ouviu as orações de Isaque. Aqui um fato para nos mostrar o quanto tem relevância diante de Deus quando as pessoas rogam por nós, irmãos, pedem por nós. E se você buscar isso no Novo Testamento, abra sua Bíblia em Lucas mesmo. Nós estamos aí no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 1. O versículo 13. Olha o que vai dizer sobre a gravidez de Isabel.
Lucas, Evangelho segundo Lucas, o capítulo 1 e o versículo 13. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Novamente, e assim são textos e mais textos. O quanto diante de Deus tem relevância quando alguém roga, suplica, ora e pede. Deus age, irmãos. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, tira um pouquinho a arrogância do teu coração, isso é para mim também, para todos nós, de achar que você chegou até aqui ou chegará em algum lugar na caminhada da vida simplesmente porque é mérito seu, porque você sabe, como eu sei, que muitas vezes nós nos sentimos uns derrotados, uns ninguém, sem capacidade de dar um passo à frente. E a impressão é que nos dá, é que quando nós abrimos os olhos, parece que algo nos levanta e diz: continua em frente, rapaz. Continua a caminhada, meu irmão e minha irmã. Parece que algo que está fora de nós, porque existem pessoas rogando e orando por ti. Quando a tua fé está desfalecendo, você está caindo, você está com os seus pés, as suas pernas já quase tropeçando, alguém ora, alguém pede, alguém roga, e Deus às vezes faz isso. Deus faz isso. Deus diz para a pessoa: ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Nós tivemos esse testemunho quinta-feira, né, irmãos? Ali no nosso grupo de discipulado, uma irmã estava relatando para nós que Deus disse para ela, falou o coração dela e disse: ore pelo seu filho, ore pelo seu filho, e ore agora. E ela disse que ela começou a orar, começou a pedir pelo filho dela, que está desviado, e começou a pedir, e logo depois ela recebe uma notícia: seu filho sofreu um acidente de moto. Se você escutar o relato do acidente, como ficou a moto, tu pode acreditar em qualquer coisa, menos que ele sobrevivesse. Ele se levanta e não quebra nem um osso do corpo, nem um osso do corpo. As pessoas não acreditaram, levaram ele para o hospital, fizeram o check-up, raio-x dos pés à cabeça para ver se tinha uma coisa, somente arranhões, escoriações. E ela conta isso. Deus disse a ela: rogue pelo seu filho, porque o anjo da morte está rondando ele. Você entende, meu irmão? O texto diz para nós que rogaram por ela, e Jesus atendeu. Então nós vamos ter sempre pessoas, irmão, sempre pessoas. Paulo, o que mais faz nas cartas é isso. Ele termina as cartas dizendo: irmãos, orem por mim. Rogue por mim. Peçam a Deus por mim. Por quê, irmãos? Porque na grande maioria nós estamos quase entregues, preocupados, estressados. Irmãos, o texto diz que essa mulher estava prostrada,
estava acamada. A palavra aqui diz que ela não tinha força para se levantar, não tinha reações, mas alguém rogou por ela, alguém se aproximou de Jesus e disse: Senhor, dá uma palavra, estenda a tua mão. Diz os outros evangelhos que Jesus tocou nela. Primeira coisa então, que nós vamos ter pessoas que rogam por, e valorize as pessoas. Valorize essas pessoas. Segunda tipo, irmão, de pessoas que nós vamos ter, as que estão enfermas. Aí o texto é muito claro para dizer para nós. Irmãos, alguns acreditam que a sogra de Pedro estava com a malária, acredita-se, porque Lucas diz para nós que a febre era muito alta, e nessa região de Cafarnaum, era uma região muito pantaneira, então diz que existia muito mosquito da malária, e é bem provável, acredita-se, mas não tem como se provar isso. Por quê, queridos? Porque febre não é doença. Vocês sabem disso, né? Febre não é doença. Febre é os sintomas que você não está bem e o teu corpo, as defesas do teu corpo estão tentando combater uma enfermidade, mas não se sabe qual é a enfermidade. Os historiadores, os comentaristas, acreditam e sugerem que possa ser a malária, mas nós não sabemos. O texto, talvez naquela época nem tinha esse nome, mas o texto diz para nós que ela estava enferma. E tem mais uma coisa no texto, irmãos, se você não percebeu, está implícito nele. Quem pediu pela sogra não foi Pedro. Pedro está morando dentro de casa, Pedro conhece a situação, Pedro não fala nada para Jesus antes. O texto diz que quem fala com Jesus sobre o problema dela e roga por ela é os discípulos. Então se percebe, dá a impressão que o ambiente ali não estava muito agradável, irmãos. E você muito sabe, e nós sabemos, que se nós não soubermos administrar muito bem o convívio com a sogra, o negócio pode ficar difícil. E às vezes, irmãos, não é só enfermidades. Nós às vezes estamos cercados de pessoas doentes da alma, traumas, com sentimentos todos bagunçados. E nós temos, irmãos, isso faz parte da vida. O grande problema é que nós fugimos dessas pessoas, né? O grande problema é que nós às vezes não queremos contato. Mas, meu amado irmão, quem não quer enxergar pessoas enfermas tem que fechar os olhos, tapar os ouvidos, porque em todo lugar que você vai encontrar pessoas enfermas, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. Isso faz parte da vida, meu irmão, e com nós é o mesmo. Não significa porque eu estou bem hoje, estarei bem amanhã. Por isso que Isaías diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque nós somos pessoas enfermas, irmão. E o nosso papel, queridos, é agir como esses homens agiram, agir como esses discípulos agiram, não fizeram vista grossa. Eu não sei se eles estavam mais preocupados com a comida na mesa, porque o texto diz que depois de curada foi fazer o quê?
servi-los. Mas eu quero acreditar que a preocupação deles era realmente a restauração dessa mulher. Mas, irmão, entenda, compreenda, que uma pessoa que está enferma hoje pode ser o instrumento de Deus para abençoar você amanhã ou hoje mesmo. O texto diz para nós que quando Jesus ora, ela se levanta. Presta atenção, irmão. Ela está com uma febre alta, debilitada, acamada, ela não conseguia se levantar. Mas quando ela é restaurada, ela começa a servir. A servir. E aí é uma pergunta que nós temos que fazer. Quando somos curados, quando somos restaurados, o que nós fazemos com isso, queridos? Para onde nós vamos ir? Quais são os objetivos das nossas vidas? Mas entenda que sempre teremos pessoas enfermas na nossa volta. Enquanto estivermos nesse mundo, irmão, enquanto estivermos nesse mundo, minha amada irmã, é uma realidade. E às vezes pode ser criança, pode ser adolescente, jovem, adulto, idoso, sempre teremos enfermos. Então nós temos que aprender aqui nesse texto, queridos, que na nossa casa também pode chegar esse problema. Que eu não faça vista grossa, queridos, que nós possamos, como disse o Alessandro aqui, ter um ministério, fazer o bem. Relacione na sua agenda ou num papel quantas pessoas você conhece que estão com problemas. E essa semana você pega o telefone, se você está com medo de ir lá por causa dessa pandemia, do coronavírus, pega o telefone e só faça uma coisa, disse minha amiga, meu colega, ou até mesmo meu inimigo: eu estou te ligando porque eu quero fazer uma oração por você, quero rogar por você, quero pedir por você. Você vai perceber a diferença que isso vai fazer na vida daquela pessoa. Sempre teremos, irmãos. Se você começar a ler o texto, você vai perceber que Jesus cura essa mulher. Diz que quando ele sai da casa de Pedro, aparece uma multidão de enfermos e doentes. Uma multidão. E o texto diz que ele começa a estender a mão e curar um por um naquela jornada daquele dia. Sempre teremos, irmãos. Mas o nosso papel não é fazer vista grossa, irmãos. O nosso papel é fazer alguma coisa. Alguma coisa. Nós estamos muito preocupados só com as nossas vidas. E Jesus diz: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. Então, muito cuidado. Nós sempre teremos pessoas. E para encerrar, queridos, as que trazem a cura de Deus. Irmãos, como é importante você andar com a pessoa certa e levar a pessoa certa para a sua casa. O texto diz que convidaram Jesus para ir até a casa de Pedro, e ele vai. O que muda toda a história aqui, irmãos? O que faz com que essa história tenha um final feliz ou que as coisas se ajustem? Não é simplesmente só por causa da oração, queridos.
Eu não sei se você sabe, naquele tempo também se fazia rituais, fazia-se magias e truques para levantar pessoas enfermas, e dava muito dinheiro isso. Mas nós sabemos que isso tudo é um engodo de Satanás, para que amarre as pessoas, para que escravize as pessoas. Mas o texto diz que eles convidam a pessoa certa para ir à casa de Pedro, e ele vai. E quando ele chega lá, irmãos, como Jesus é o autor da vida, e dele sempre emana vida, se tiver alguém enfermo, vai sair transformado. Não tem outra. Em todo lugar que Jesus esteve, irmãos, em todo lugar que Jesus esteve, e apresentaram a ele a situação e o problema, ele mudou a história da pessoa e da família. Irmão, nós temos que entender que hoje nós somos essas pessoas usadas por Deus para levar a cura, irmãos. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, só que eu não tenho dom de cura. Essa é a desculpa que muitos dão para nós, né? O que dão para... Irmão, eu também não tenho dom de cura, irmão. Eu sou pastor e eu oro pelas pessoas e elas não ficam curadas. E aqui acontece um milagre imediato, não é progressivo. Jesus toca, Jesus fala e diz o texto que ela se levanta. Presta atenção no texto, irmãos. Jesus não fica discutindo sobre a enfermidade. Esse é o nosso problema. Muitas das vezes, irmãos, falo isso até com tristeza, nós, reformados, ficamos em volta do problema, discutindo o problema, tratando o problema, falando com o especialista do problema, mas não oramos sobre o problema. Jesus não quer saber de comentário se é malária, se foi uma coisa que ela contraiu, se contagiou. Ele não quer saber disso. Ele fica sabendo do problema e ele vai e ora por ela. E ele repreende aquela febre, diz assim o texto. E de imediato ela se levanta. O grande problema é que nós somos muito teóricos, irmãos. Nós queremos fazer de teoria até oração. Oração não se faz. Ou você ora ou você não ora. Não tem outra conversa. E diz o texto que ele ora e isso acontece. E nós hoje somos os agentes, irmãos. Nós somos a igreja hoje que o Senhor confiou essa missão. Aí você pode dizer para mim o que eu estava dizendo, mas pastor, eu não tenho dom de cura. Meu amado irmão, tem muito mais doença de pessoas que estão carentes de uma palavra, de uma mensagem, do que uma oração de cura, irmão. E a Bíblia nos mostra isso. O texto diz que Jesus proferiu, falou, repreendeu, usando a sua boca. Abra sua Bíblia lá em Provérbios para você ver o que as Escrituras falam para nós sobre isso. O quanto nós podemos levar cura para as pessoas. Abra sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 16 e o versículo 24. Provérbios 16 e o versículo 24. Diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Cura para o corpo, levanta uma pessoa. Simplesmente palavras agradáveis. Eu e a Lorena tivemos um dia numa casa de uma senhora, toda entrevada, toda, o que é aquilo? Toda entrevada.
E nós começamos ali a cantar, e ela queria levar para o lado do resmungo, da reclamação, e nós vamos cantar. Aí eu pego um texto da Bíblia, começamos a falar de Cristo e falar. Daqui um pouquinho aquela mulher se levanta e diz: só um pouquinho, vocês não podem sair daqui sem comer alguma coisa na minha casa. Aquela mulher saiu numa agilidade, pegou uma escada, pegou um negócio. Eu disse: rapaz, o que aconteceu com essa mulher, tio? A mulher estava toda torta, estava tudo endurecido. O que é isso? Irmãos, eu nem orei e nem a Lorena orou para que Deus curasse ela. Somente ouvindo as palavras de vida, somente ouvindo palavras agradáveis do reino de Deus, destravou a mulher. E nós saímos daquela casa, como vai sair os discípulos daqui, de barriga cheia, feliz da vida, e ela alegre. Entenda, irmãos, olha o que Provérbios capítulo 10, abra aí, volte aí para você ver. Provérbios capítulo 10 e o versículo 11. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida. Olha o que diz o outro aqui, não é para nós, né? Mas a boca dos perversos mora a violência. A boca do justo tem que ser um manancial de vida. Vai mais à frente, Provérbios 12 e o versículo 18. Olha o que diz o texto, irmãos. Provérbios 12, 18 diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é... Irmãos, você percebeu que todos os textos estão tratando, sabe o quê? Boca, língua, palavras. Os textos não estão tratando de um dom espiritual, de um poder sobrenatural. Está dizendo simplesmente que quando usamos a nossa boca, usando ela de maneira sábia, sairá cura, manancial, vida, porque nós, irmãos, temos esse poder nas nossas mãos, ou melhor dizendo, na nossa boca, irmãos. E o apóstolo Tiago praticamente dedica o capítulo 3 da carta dele para falar sobre isso. Só que no versículo 10 ele diz: irmãos, a boca de vocês, a minha boca, a nossa boca, pode ser uma bênção ou uma maldição, dizer. E não convém que nós procedemos assim, dizer. Não é desse jeito que temos que agir. A nossa boca deveria e deve ser sempre uma boca que abençoa. Por quê? Porque se ela fizer isso, ela será um instrumento de cura. E nós sempre teremos pessoas assim à nossa volta, irmãos. Gostando você ou não, essas pessoas estão em todo lugar. Tem pessoas que com uma palavra ela estraga o teu dia. Uma palavra só, ela estraga o teu dia. E tem pessoas que às vezes nem precisa falar uma palavra, só dá um sorriso, levanta você. E eu me lembro disso, irmãos, como fosse hoje. Não sei se já contei isso aqui nessa igreja, mas eu não estava bem certa feita, né? Estava bem. Eu chego na igreja, não sei se eu briguei com a Solé naquele dia, se eu não sei o que aconteceu comigo, eu não estava legal. E quando a pessoa não está legal, a primeira que aparecer na tua frente é o que paga o pato, né, irmãos? É o que paga o preço.
E eu chego na igreja, irmãos, e vem uma irmã, que eu vou dizer para os irmãos, algumas pessoas não te deixam nenhum vestígio de dúvida que elas são ovelhas, porque o comportamento, as palavras, as atitudes mostram todos os aspectos que ela é ovelha. E eu me lembro que eu chego na igreja mal, não estou bem, e a primeira pessoa que eu encontro é essa irmã, e ela vem na minha direção. Eu disse: rapaz, não vai terminar bem essa história. Aí ela chega diante de mim e disse assim: pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Rapaz, quando ela começou a falar, me desmontou. Eu olhei para ela e ficaria até envergonhado se eu falasse alguma palavra de desprezo, uma palavra áspera. Eu olhei para ela e ela me desarmou. Eu disse: não, irmã, eu estou aí, estou resolvendo o negócio, mas eu não estou tão bem, mas está melhorando já, entendeu? Só a saudação, a maneira que ela me cumprimentou foi o suficiente para que a ira, para que a raiva, para que o desânimo, para que a indignação desaparecesse na mesma hora. Irmãos, isso mostra uma pessoa com os lábios, a boca sendo usada como instrumento de cura. Escuta o que eu vou dizer para você, meu irmão. Muitos estão orando e pedindo: Senhor, que eu tenha, Senhor, poder nas mãos, poder nos olhos, poder nos pés, poder não sei aonde. Irmão, tu já tem o maior poder que possa ter uma pessoa nessa face da terra. É os seus lábios, e você pode proferir palavras de vida. Jesus disse isso: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva para a eternidade. Então, meu amado irmão, você pode ser um instrumento. Agora você tem que se identificar com um desses três aqui, irmão. O que você é? Você é aquele que roga? Você é o enfermo? Você é aquele que leva, é a pessoa que leva a cura? Onde você está nessa história? Nós temos que dar uma analisada na nossa vida, irmão. E vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Se você souber usar os seus lábios, se você souber usar a sua boca, é por isso que Jesus, quando falava, quando ele se apresentava, em todo lugar onde ele estava, pessoas eram curadas, restauradas, transformadas. Diz o texto que os guardas foram prender ele, irmãos. O Sinédrio disse: vai lá e busca esse homem e traga ele aqui. Vão lá, você tem que ter autoridade nossa, vai lá e busca ele. E diz o texto que os homens foram com esse ímpeto de ir lá buscar Jesus, algemados se fosse preciso. Mas que eles começaram a escutar Jesus, a mensagem de Jesus, as palavras, e eles voltaram, só que sem Jesus. E disse: cadê o homem? Ele disse: não tem como trazer aquele homem. Ninguém fala como ele. A maneira que ele fala, o jeito que ele fala. Nós preferimos receber uma punição de vocês do que trazer ele. Irmãos, nós podemos ser, irmãos, os agentes de cura. Não use os seus lábios, não use as suas ações, não seja o embaixador de enfermidades, não se identifique como perverso, como tagarela, mas como um sábio, como um justo, como um filho de Deus, como um discípulo de Jesus. Que a tua boca mostre o quanto você crê realmente no Senhor. Então, meu amado irmão e minha amada irmã,
Você sempre estará rodeado em volta dessas pessoas. Agora você escolhe com quem quer se identificar. Com quem quer se identificar. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Que Deus venha colocar essas palavras no nosso coração, queridos. Que nós possamos sair daqui hoje mesmo. Se você souber de alguém que está precisando, não durma antes de ligar para essa pessoa, antes de ter uma palavra, de ser um instrumento de medicina para a vida dela. Se reconcilie com alguém se você está de mal com o filho, com um amigo, com uma esposa, com o esposo, com o vizinho. Nós não somos chamados, irmão, para ser instrumentos de maldição e de doença, mas de cura. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado por estar aqui na tua casa. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Palavra inspirada pelo Senhor. Palavra poderosa. Palavra que nos mostra, ó Deus, aquilo que nós vamos enfrentar e conviver com pessoas todo dia. Ó Pai, muito obrigado por aquelas que rogam por nós, mas nós temos que entender que temos a responsabilidade de rogar por outras pessoas, pedir, colocar diante do Senhor o nome, a situação, as enfermidades delas, Senhor, porque, como nós aprendemos no texto, é a nossa realidade todo dia. Nós a todo momento estamos nos barrando ou estamos tropeçando em pessoas enfermas, pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas emocionais, problemas físicos. E o Senhor nos chamou, a Deus, para sermos embaixadores desta mensagem de vida para elas, Senhor. Meu Pai, usa os nossos lábios, que nós sejamos como o Senhor Jesus, que vamos promover a cura nas pessoas, que nós venhamos usar os nossos lábios, as nossas mãos, as nossas atitudes, sempre para levantar o caído, restaurar o abatido, consolar o angustiado. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos entender que o diabo só tem uma missão: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E o Senhor quer que nós compartilhemos essa vida, a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação, a mensagem da restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, se os nossos lábios só têm palavras mortas, palavras de uma pessoa doente, meu Pai, que nessa noite o Senhor, em nome de Jesus, arranque isso de nós, Senhor. Nos cure, meu Pai, porque ninguém que está doente pode levar cura para os enfermos, Senhor. Mas que o Senhor mude os nossos corações. Deus, que os nossos olhos sejam olhos de misericórdia, como o Senhor sempre olhou para os enfermos e para todos nós. Deus, em nome de Jesus, que o amor do Pai, que a graça manifestada no Filho e que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Os irmãos do louvor vão continuar aí cantando, encerrando esse nosso momento de culto. Que você possa estar conosco nas nossas programações semanais, segunda, terça, quinta, sábado e também no domingo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.
Existe um Rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.